Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé-Açu, e hoje eu vou falar para vocês sobre o ciclo hidrológico. Bem, como nós vamos falar bastante sobre a água, vamos relembrar aqui um pouco como foi o surgimento da água no nosso planeta. Lembrem-se que, quando o planeta surgiu, ele tinha características totalmente diferentes, né? A atmosfera primitiva era muito quente, era formada por gases diferentes. Naquele momento, a Terra ela era bombardeada por outros corpos celestes, né? Tinha aí muitos meteoros, asteroides que cruzavam a nossa atmosfera. Além disso, as erupções vulcânicas elas eram constantes, então isso liberava para a atmosfera muito calor e muitos gases. Com o passar dos anos, a Terra ela foi passando pelo processo de resfriamento. Bem, durante esse resfriamento, esses gases começaram a se concentrar na atmosfera, inclusive o vapor d'água. Então, chegou um momento em que a atmosfera já tinha uma grande quantidade de vapor d'água que caiu na forma líquida, né? Caiu na forma de chuva. Existe outra teoria também que diz que esses corpos celestes que bombardeavam aí a Terra, né, os meteoros que chegavam, eles também traziam água para dentro do sistema Terra na forma de vapor. Então, como isso ocorreu aí por milhares de anos, com o passar do tempo, essa água ela foi se acumulando até chegar na quantidade de água que nós temos hoje. Bem, essa água, gente, que eu falei para vocês que pode ser formada aí pelo processo de degaseificação, que é essa água resultante dos gases que são liberados na atividade vulcânica, que é, nesse caso, o vapor d'água, que acaba se condensando aí na forma de chuvas, né, e caindo na Terra na forma de chuvas, essa água é chamada de água juvenil. A água, depois de formada, ela foi se acumulando nos reservatórios, né? Então, logo no início tinham os mares primitivos. Hoje em dia, nós temos aí os grandes oceanos, as grandes bacias oceânicas, argeleiras, que possuem também uma boa quantidade de água. Temos a água subterrânea, que é aquela que fica ali no lençol freático, nos aquíferos, a água dos lagos, da biosfera, da atmosfera. Enfim, e vocês podem ver aqui nessa tabela o tempo de permanência da água nesses diferentes reservatórios, né? Então, por exemplo, no oceano, o tempo de permanência é de aproximadamente 4.000 anos, nas geleiras até 1.000 anos, as águas subterrâneas ficam ali no solo aproximadamente 10.000 anos, e assim sucessivamente, né? Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, na atmosfera, o tempo de permanência ele é bem pequeno, só de 10 dias. O ciclo hidrológico, gente, ele nada mais é do que o intercâmbio da água entre esses diferentes reservatórios, né? Então, em um dado momento, a água ela está ali no oceano, e aí essa água ela vai passar, por exemplo, por um processo de evaporação e ir para a atmosfera. Toda essa movimentação entre um reservatório e outro é o que constitui, é o que forma o que a gente conhece como ciclo hidrológico. A distribuição da água ocorre aí mais ou menos desde a interface, né, que a gente tem na superfície ali, que seria a crosta-superfície, até 10 quilômetros de profundidade, que é aí onde se concentra a chamada hidrosfera. Aqui nessa figura, vocês têm o ciclo hidrológico desenhado. Então, vamos começar aqui onde eu coloquei para vocês o número 1, que seria pelo processo de evaporação. Então, imaginem só, gente, vocês têm um corpo hídrico, né, que pode ser um rio, pode ser o oceano, pode ser até mesmo alguma água ali no solo, que vai evaporar. Essa água, gente, quando ela evapora, ela é transformada, então, né, da forma líquida para a forma gasosa. E aí, essa água, esse vapor d'água, ele vai se acumular na atmosfera. Vai chegar um momento em que essa água que foi evaporada, ela vai precisar retornar para a atmosfera. Então, o que acontece, gente? Depois do processo da evaporação, o vapor de água vai se acumulando nas nuvens,
tem uma hora que essas nuvens vão ficar muito densas e aí vão se formar as chuvas. Quando chove, gente, a água pode ter, depois de cair, né, na forma líquida, ela pode ter aí vários destinos. Vamos só abrir um parêntese aqui, que eu falo, né, quando a chuva cai na forma líquida, mas existe também nas regiões geladas, aí, em regiões muito frias, que a precipitação ela vai ocorrer como? Na forma de gelo, né? Pode ser neve, pode ser granizo. Então, existe também essa outra possibilidade. Se for uma região muito gelada, por exemplo, tipo nos polos, a água ela pode precipitar na forma de gelo, e esse gelo ele vai ser reincorporado, né, às calotas polares. Se for uma região quente, vamos supor um lugar onde a água cai na forma líquida, né, a chuva, a água vai ter aí diferentes destinos. Pode ser que essa água ela caia já diretamente dentro de um corpo hídrico, por exemplo, um oceano, um rio, ou a água pode atingir a superfície ali, o solo. Quando a água atinge o solo, gente, ela pode ir escoando, né, até esse corpo hídrico, vamos supor um rio, e esse escoamento, esse deslocamento da água, ele vai ocorrer por gravidade. Ou em outra possibilidade é que a água ela infiltre no solo. E quando a água infiltra no solo, gente, ela pode ficar retida no lençol freático ou ela pode ficar retida, ela pode ir passando para outras camadas, né, até ela alcançar um aquífero. Existe também uma possibilidade de que, se chover muito, por exemplo, né, se for muita água que cai ali num período de tempo curto, a camada superficial do solo ela vai ficar logo saturada, né, porque já caiu muita água em um tempo curto, não deu tempo daquela água que caiu ali na superfície, dela ser transportada para camadas inferiores no solo. Então, logo essa camada superficial vai ficar saturada e aí isso vai aumentar o escoamento da água. Bem, depois que a água escoa, ela vai aí alcançar um outro corpo hídrico, né? Pode ser o rio, o oceano, e a partir daí esse processo ele vai recomeçar, tá? Então, como vocês estão vendo aí, o ciclo hidrológico ele é nada mais do que essa migração da água entre os diferentes reservatórios. Bem, como eu falei para vocês, gente, em regiões polares vai ocorrer a água, ela vai retornar para a atmosfera não na forma líquida, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem ali o gelo, que seria a água na forma sólida, e essa água ela vai retornar para a atmosfera na forma de vapor. É o processo de sublimação, né? Que seria a água do estado físico sólido para o gasoso. E se for em regiões, né, de clima mais quente, vocês sabem que isso aí vai acontecer da água ser evaporada, né, da forma líquida para a forma de vapor. Gente, quando a gente fala de retorno de água para a atmosfera em regiões mais quentes e principalmente em regiões florestadas, a gente tem que pensar em incluir também a respiração dos organismos. Bem, vocês conhecem o processo da fotossíntese, né? Vocês sabem que o resultado da fotossíntese lá é formada a glicose e também uma parte em água. Então, essa água, imaginem só, numa região que é pouco florestada, isso não vai fazer grande diferença. Mas numa região que é muito florestada, essa água resultante da respiração dos organismos vai ser evaporada e vai fazer diferença aí no ciclo hidrológico, né? Na quantidade de água, na quantidade de vapor que vai ser formado. Então, o processo que resulta da evaporação direta, que é essa causada pela incidência dos raios solares e também pelo vento, juntamente com a água que é evaporada como resultado da respiração dos organismos, é chamado de evapotranspiração. Lembrem-se, gente, vocês estão vendo aqui no slide, né, que essa evaporação direta que eu falei para vocês, que ela é resultado da radiação solar, ela também é resultado, tá, da atuação dos ventos. Muitas vezes a gente pensa que só a incidência de raios solares
que é responsável pela evaporação. Não, muitas vezes vocês podem perceber que o dia nem está tão ensolarado, mas está muito ventilado. E aí as plantas elas ficam murchas. Isso é por conta da evaporação causada pelo vento. E, como eu estava falando para vocês da evapotranspiração, é muito importante considerar essa parcela, né, de água evaporada das plantas em regiões florestadas, como, por exemplo, na região amazônica, né? A transpiração dos organismos das plantas contribui aí bastante no processo de evaporação. Outro processo que ocorre em regiões florestadas é a chamada interceptação. Pensem bem, né? Quando a água cai, quando a água se precipita na forma de chuva e na forma líquida, se for numa região muito florestada, o que vai acontecer? Essa água ela vai ser retida por essa vegetação, né? Principalmente ali pelas folhas e pelo caule. Em uma região que não possui floresta, que seria, por exemplo, vamos supor, um solo exposto, essa água ela vai cair diretamente no solo. Então, existe essa diferença. Por quê? Quando a água ela é retida nas folhas ou no caule, ela vai sim alcançar o solo, né, em um outro momento, a parte que não for logo evaporada. Só que essa transferência da água da folha para o solo vai ocorrer mais lentamente, porque vai ser por gotejamento, né? A água vai ficar ali pingando naquele solo. Se o solo não tiver cobertura, toda a quantidade de chuva vai atingir o solo no mesmo momento. E aí, o que acontece? Essa camada superficial do solo que recebe a chuva vai rapidamente ficar saturada, porque é necessário um tempo, gente, para que a água migre da camada superficial, né, ali dos poros que ela está ocupando, para a camada inferior do solo. Se a chuva cai toda ao mesmo tempo, essa camada superficial vai estar saturada e aí a outra parte de água que for alcançando o solo vai sofrer aí o escoamento superficial. Se for numa região florestada, as árvores vão interceptar essa chuva e aí essa chuva vai cair posteriormente no solo ali pelo processo de gotejamento, que é mais lento. Então, existe a maior possibilidade, né, de que o solo venha absorver essa água em regiões florestadas. Bem, uma vez que a água atinge o solo, gente, ela é guiada por gravidade até os corpos hídricos, né? Aí até a bacia de drenagem, até o rio principal. As moléculas de água, elas tendem a preencher os espaços vazios ali no solo, né? Os poros, o espaço intersticial entre os grãos, e aí vai migrando por esses espaços, vai sendo transportada por gravidade até os afluentes, até o rio principal. Essa figura aqui, gente, ela mostra a bacia de drenagem. Então, aqui no meio vocês têm o que seria o rio principal, e vocês têm aqui, né, os canais, os afluentes que migram para esse rio. Então, imaginem só, no caso de uma chuva numa região como essa, a água ela vai convergir para esses canais menores até alcançar o rio principal. Né? Isso aí é o chamado escoamento superficial. O processo de formação da água, gente, quando a gente pensa, eu falei para vocês, né, mais ou menos como é que a água ela foi formada, bem brevemente, como que a água foi formada e como que ela é retirada hoje. Se a gente pensar ao longo do tempo geológico, existe aí um equilíbrio entre a formação da água e o consumo dessa água. No geral, a água, por um lado, ela é produzida, né, ainda hoje, essa água juvenil, aquela que eu falei para vocês, que é proveniente, por exemplo, das erupções vulcânicas, e por outro lado, essa água, ela é, entre aspas, retirada do ciclo pelo consumo, né, aí dos animais, através da fotossíntese também, e pela formação de rochas hidratadas. Então, por um lado, a água ela está sendo formada e, por outro lado, essa água está sendo retirada do ciclo. Mas a gente precisa entender que isso aí é um processo cíclico, né? A água que está nas rochas hoje, ela não vai ficar para sempre nas rochas, né? Quando
passado aí, elas vão ficar nas rochas por milhares de anos, mas lembre-se que o ciclo das rochas também, ele é cíclico. Então, as rochas, elas vão passando por processo e elas vão sendo aí recicladas. Então, aquele material que constitui a rocha, ele é devolvido para o sistema em um dado momento. Então, como é, gente, que a água pode ser consumida? A água pode ser consumida através do chamado ciclo rápido, que é o considerado ciclo da respiração, né? O organismo, no processo de fotossíntese, aqui um exemplo, o vegetal, ele retira essa água da atmosfera e aí o final do processo da fotossíntese também devolve essa água para o sistema. Mas também existe o chamado ciclo lento, que é justamente essa água que ela é consumida durante o processo de formação de rochas de minerais hidratados. Nesse caso, o que acontece? As partículas, as moléculas ali de água, H2O, elas são retidas nesse mineral. E lembrem-se que uma rocha formada, uma vez formada, ela pode demorar aí milhares de anos, né, para ela passar pelo processo de reciclagem e devolver aquele material para o sistema. Então, esse ciclo de consumo ele é chamado de lento justamente por isso, porque pode passar milhares de anos com aquela água retida, tá, dentro da rocha. Bem, a aula de hoje era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar.